por torpe ganância, mas de ânimo pronto. A porção que vamos estudar é a última. Nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Vamos orar? Santo Deus, Tua palavra, Senhor, Tua verdade, nós precisamos conhecê-la. Ó Deus, nós não podemos errar, não podemos falhar, julgando as coisas conforme o nosso ponto de vista, ou conforme o ponto de vista da sociedade, o ponto de vista que prevaleça. Nós temos que saber qual que é a Tua verdade, a Tua concepção das coisas, para que não sejamos achados combatendo aquilo que o Senhor estabelece, para que não sejamos achados estabelecendo aquilo que o Senhor combate. Por isso nós te pedimos nesta noite, trata conosco, revela-nos Tuas verdades sobre o assunto desta meditação. E a todos nós abençoa, Deus, com a Tua presença e a Tua graça. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Por favor, se acomode no seu lugar. E nós vamos finalizar esse versículo 2 hoje, onde o apóstolo Pedro está, desde o primeiro versículo do capítulo 5, se direcionando especificamente àquele que é o líder da igreja, aquele que é o pastor que preside uma comunidade local. Mas nós estamos estudando e entendendo que a visão dessa pessoa, que é quem preside a comunidade local, precisa ser compartilhada por toda essa comunidade e especialmente por aqueles que fazem parte da equipe ministerial nessa comunidade, para que não hajam divergências, porque temos falado repetidamente, Deus não é Deus de confusão. Então é importante entendermos quais são as determinações de Deus para essa pessoa, para o serviço dessa pessoa, que o próprio Deus coloca para presidir a comunidade onde nós estamos integrados, para que nós, discernindo isso, entendendo isso, possamos trabalhar com harmonia, porque é assim que agrada ao nosso Deus. Então já vimos algumas coisas e o versículo 2 começa justamente identificando o serviço pastoral e deixo sempre bem claro que aqui ele está se referindo àquele que se dedica a liderar o rebanho, ele está definindo isso como sendo um trabalho, um ofício laboroso, trabalho, para o qual o próprio Deus chama as pessoas que ele determina. Então já vimos algumas coisas aqui, e a última porção do versículo 2 vai falar sobre a questão do dinheiro em relação ao serviço do pastor. Por favor, olhe para mim. O que eu quero que a gente faça nessa noite? Que a gente dê ao Espírito Santo essa liberdade de formar a nossa opinião biblicamente. Eu sei que cada um tem um monte de histórias para contar e um monte de concepções, muitas vezes pré-concebidas ou não, talvez diante de algumas demonstrações de irregularidades nesse ponto, mas nós não estamos aqui para defender pontos de vista humanos. Estamos para estudar o que a Bíblia tem para dizer sobre o assunto. E não imagine que ele seja de pouca importância, ele é de extrema importância, porque é justamente esse um dos argumentos que muita gente tem usado para combater a igreja, para se levantar como adversário da obra de Deus, a questão do dinheiro na obra de Deus, especialmente do dinheiro que é revertido para o sustento daquele que é a pessoa responsável por dirigir aquela comunidade. Esse é um assunto que o inimigo tem sabido tirar bastante proveito para trazer confusão na mente de muitas pessoas, para enfraquecer essa gratidão do crente por fazer parte do povo de Deus, e às vezes não é sem razão, por conta dos maus exemplos que a gente tem. E infelizmente nós, o povo de Deus, não somos muito investigativos da palavra do Senhor. Por causa disso nós vamos absorvendo pontos de vistas de A e B e C, sem procurarmos investigar o que a Bíblia fala a respeito, para que nós então possamos entender a visão divina, a visão bíblica sobre o assunto e não estarmos combatendo a forma como Deus estabeleceu as coisas. Os apóstolos,
e não devemos nos surpreender com isso, eles não se privaram, eles não se acovardaram, eles não se intimidaram de tratar desse assunto. Olhe para mim, preste atenção. Por que eles agiram e se manifestaram dessa forma? Porque naquele princípio da história da igreja, ela era formada, especialmente no seu comecinho mesmo, por uma maioria expressiva de judeus que haviam se convertido. Eles tinham vindo, então, da prática da fé judaica. Logo depois, quando o apóstolo Paulo é levantado por Deus para o ministério aos gentios, ou seja, pregar o evangelho da salvação a quem não era da nação de Israel, então começaram a se agregar à comunidade dos cristãos pessoas de outras nacionalidades e, obviamente, que até então tinham sido praticantes de outras religiões. E então, quando eu te falo que os apóstolos não tinham dificuldade de levantar esse assunto, era por conta de os judeus, por exemplo, que compunham a igreja no início da história dela, eles já tinham essa tradição de saber que era um formato que Deus estabeleceu no culto do judaísmo, em que havia uma classe sacerdotal. E essa classe sacerdotal, ela deveria ser, da forma mais correta possível, sustentada pelo ofício sacerdotal. Quando o Senhor Deus organiza a vida nacional de Israel, depois do processo da conquista, eles agora fixam residência no seu território nacional, a terra da Palestina, e eles vão se organizar agora nas porções geográficas que foram sendo dadas para cada uma das tribos. Então, se coloca em prática aquilo que Deus tinha falado durante toda a travessia. Havia uma tribo, que ela seria a tribo sacerdotal. E essa tribo sacerdotal, apenas dessa tribo sairiam as pessoas que iriam ministrar a palavra de Deus ao povo. Por conta disso, eles teriam que estar espalhados por todas as outras tribos. Eles não podiam ter uma região geográfica só para eles. A tribo de Judá, então, estabeleceu-se qual a região dentro da terra da Palestina, onde os integrantes da tribo de Judá fixariam residência. Depois, a tribo de Ruben, a tribo de Manassés, enfim, cada um dos filhos de Israel, de Jacó, cada um deles foi estabelecido, qual era o território onde eles iam organizar a sua tribo e a sua vivência. Como o nosso país, por exemplo, aqui nós não somos divididos em tribos, nós somos divididos em unidades federativas, em estados. Então, cada um de nós sabe, não, eu sou de qual estado, qual que é o pedacinho de todo o território do meu país que pertence ao meu estado, em que região ele está. Então, isso tudo a gente já sabe. Então, lá na nação de Israel, o Senhor organizou dessa forma também. Só que não dava-se o nome de estados, era um nome de tribos. Cada uma daquelas porções recebeu o nome do seu patriarca, um dos filhos de Jacó. E uma dessas tribos, que foi a tribo de Levi, o Senhor disse, vocês não podem ter um território. Vocês não podem fixar numa região e todos da tribo de Levi ficar só naquele lugar. Por que não? Porque vocês são a tribo sacerdotal. Vocês têm que estar espalhados por todas as regiões de todas as tribos. Porque na tribo de fulano vai precisar oficiar uma oferta, vai precisar oficiar um sacrifício. Quem pode estar lá para comandar esse ofício? Ninguém, só se for da tribo de Levi. Qualquer levita, qualquer um da tribo de Levi, não. Os da tribo de Levi que forem sacerdotes. Ah, mas a gente não é da tribo de Levi, estamos nessa ponta do estado de Israel, e um de nós mesmo resolve isso. Não, o sacerdócio, conforme Deus estabeleceu, somente seria exercido por pessoas da linhagem de Levi. E então isso ficou muito bem explicado, de modo que a tribo, ela não recebeu um território para ela. Eles ficaram espalhados por todo o território de Israel. De modo que em todas as regiões de Israel haviam sacerdotes, porque os levitas estavam espalhados. E eles eram responsáveis pelo serviço sacerdotal. E eles eram mantidos pelo templo, eles eram mantidos pela população à qual eles serviam com o serviço sacerdotal. Quando a igreja foi estabelecida e os apóstolos receberam no seio da igreja aqueles judeus que foram se convertendo, falar sobre sustentar o pastor da igreja não era problema. Eles já tinham essa cultura.
E não era uma cultura de homens. Nós não vamos ler aqui agora, porque não é sobre Israel que nós vamos conversar, é sobre a igreja. Mas eu queria que você marcasse o Números 18. Números 18 é um capítulo para você ler ele inteirinho, para você ver como que Deus estabeleceu esse sistema lá no Antigo Testamento para a nação de Israel. Então lá fica muito claro, o Senhor deixa muito claro que todos os habitantes da nação, cada um na sua região, traria as ofertas e traria os dízimos ao Senhor. E aí nesse capítulo 18 de Números, quando você lê em casa, você vai ver que o Senhor Deus está falando diretamente com a tribo sacerdotal. E dizendo, quando eles trouxerem o meu dízimo, eu dou o meu dízimo para vocês. Leia na sua Bíblia, não precisa ler na minha não. Capítulo 18 do livro de Números. Foi assim que Deus estabeleceu lá. Então as pessoas, elas não tinham problema em trazer a oferta, elas não tinham problema em trazer o dízimo, e ver que a porção que Deus determinou, que era para o sustento do sacerdote, era separada e entregue na mão do sacerdote. O Senhor no capítulo 18 de Números, se você tiver a gentileza de ler em casa, você vai ver isso, ele ainda fala claramente, é para o sacerdote, para os filhos dele, as filhas dele, os netos dele. Porque Deus é maravilhoso, Ele vai cuidar de cada uma das famílias da igreja, Ele não vai cuidar da família sacerdotal? Por que Ele faria isso? Se Ele é tão zeloso em cuidar de cada família do rebanho, por que Ele deixaria de cuidar justamente da família que está no serviço sacerdotal para com aquele rebanho? E de onde proveria esse dinheiro para o sustento do sacerdote, senão da própria congregação? Se nunca a obra de Deus foi patrocinada por nenhum organismo político, governamental, então é claro que deveria haver um sistema de arrecadação, porque senão não seria possível. Se você olhar, quando chegaram os povos gentios para compor a igreja, eles também não se assustaram com isso, porque toda religião, todo sistema religioso precisa de um sistema sacerdotal. Precisa de pessoas que se dediquem à propagação daquela doutrina, daquele ensinamento. Não é só o cristianismo, qualquer religião na face da terra, ela depende de pessoas que estejam se dedicando exclusivamente à propagação daquela fé, daquele ensinamento. Não vejo essa barreira nas outras religiões. Não sei se você concorda comigo, mas isso não é um monstro de impedimento em nenhuma das outras religiões. Só na fé cristã evangélica é que isso se tornou uma coisa tão gritantemente destoante e revoltante. E é uma coisa que a humanidade, a sociedade extra-igreja, fora da igreja, tem esse sentimento, e nós não estranhamos que seja assim do lado de fora, mas é muito estranho que seja assim do lado de dentro também. E é estranho, mas ao mesmo tempo é perfeitamente explicável. Falta de conhecimento bíblico. Falta de estudar as Sagradas Escrituras. É claro que Deus estabeleceu uma fé na terra. A única que verdadeiramente encontra o seu alvo salvífico, que é Jesus Cristo. E é claro que essa fé, mais do que qualquer outra, precisa de propagadores. E é claro que Deus precisa garantir o sustento desses propagadores. Porque senão, quem se dedicaria? Ah, então é pelo dinheiro? Por favor, não olhe para o quadro, olhe para mim. E eu sei que eu estou diante de profissionais das mais diversas áreas aqui agora, que têm a graça de Deus de ter uma vaga num local de trabalho, uma empresa, seja em que ramo for. E eu te pergunto, é pelo dinheiro que você vai lá trabalhar todo santo dia? O que você me diria? Claro que é. E você é bobo. É lógico que é. Por quê? Porque você é um mercenário? Então por que você vai em função do dinheiro? Você precisa dele. Porque ele é o produto que você troca por outro produto. Ele é um produto que te dá acesso a outros produtos.
Os produtos essenciais para a sua sobrevivência. Não é pelo dinheiro. Senão a gente pegava nosso salário, guardava lá dentro de casa e ficava olhando para ele. Não, por que a gente vai atrás do nosso salário? Porque ele é o produto que a gente usa para trocar por outros produtos. E não tem como chegar a esse produto, que é o dinheiro, se não for por meio do trabalho. Então, quando o Senhor Deus está conversando com a igreja através de Pedro, ele vai falar aqui no versículo 2 aos pastores, dizendo: não pastorei o rebanho por torpe ganância. Pastorei o rebanho de boa vontade, de ânimo pronto. Só dele dizer isso aqui, o que já nos faz entender que ele está dando uma chamada nos pastores, mas já fica implícito o quê? Que havia salário, que havia remuneração. Se não houvesse, não havia o perigo da ganância. Se não houvesse a remuneração, não havia o perigo da corrupção. Ele está dando esse alerta, não querendo dizer que a remuneração ao ministério seja uma coisa errada, mas se isso se tornar a motivação, a força que move esse pastor, aí é que é vergonhoso. Mas não que seja vergonhoso ele ser sustentado por conta do seu trabalho, mesmo porque se trata de um trabalho. E ele precisa da remuneração, por quê? Porque semelhantemente a toda a membresia daquela igreja, o pastor também precisa sobreviver. Irmãos, que o Espírito Santo nos liberte aqui nessa noite, dos nossos preconceitos, das nossas implicâncias, que elas têm fundamento maligno. Porque se é verdade, e é, que a palavra de Deus condena um líder religioso, um pastor cristão evangélico, que trata de forma abusiva com o dinheiro que ele administra na casa do Senhor, também é completamente antibíblico e errado. Uma igreja que trata com desprezo o seu pastor, por causa de ele ser remunerado. Não é nem justo. Não é nem justo. Nós vamos a alguns textos e já vamos voltar para o que Pedro está falando. Mas eu quero ler com você o que Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios capítulo 9, eu vou ler a partir do versículo 3. Todos encontramos? Paulo está dizendo assim. Deixa eu só te explicar primeiro, que ele está escrevendo justamente para uma das igrejas mais ricas do primeiro século, monetariamente falando. Corinto era uma cidade que corria muito dinheiro. E a igreja se organizou ali, foi uma das primeiras a se organizar. Ela era muito numerosa, tinha realmente um crescimento espantoso aquela igreja, mas também se tornou uma igreja com muitos problemas. E um dos grandes problemas daquela igreja eram pessoas que se levantavam no meio daquela comunidade para combater o ministério do apóstolo Paulo, para tentar desautorizar o apóstolo Paulo. Você sabe o negócio da inveja, da rivalidade, da competição, que tem todo o segmento profissional? Pois é, ainda que ministério não seja profissão, mas aí também existe isso. Existe concorrência, existe rivalidade, existe puxar o tapete, existe tudo isso. Então Paulo não estava de corpo presente ali na igreja de Corinto nessa oportunidade, mas chegou aos ouvidos dele a informação de que pessoas estavam ali denegrindo a reputação dele, tentando desautorizá-lo como apóstolo, tentando pontuar falhas de comportamento da parte dele para desautorizar o apostolado dele. Então ele lida com essa igreja de um modo diferente. E ele faz algumas concessões para ver se o ataque reduzia um pouco. Mas ele, embora estivesse lidando com o ataque feito a ele mesmo de uma maneira, ele não se prestou a ensinar coisa contrária àquilo que é a prescrição do Senhor para a sua igreja. Então olha o que ele ensina aqui a respeito do sustento do pastor. Ele fala a partir do verso 3. Esta é a minha defesa para com os que me condenam ou criticam. Aí ele fala assim: não temos nós o direito de comer e de beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma mulher irmã, está se referindo a uma esposa, como também os outros apóstolos levam com eles? Os irmãos de Jesus Cristo, filhos de Maria e José, e Cefas, ou seja, o apóstolo Pedro. Olha o que ele está dizendo. Ele começa no 4 assim: nós não temos o direito de comer e de beber
quando ele está dizendo nós, ele está se referindo a ele e Barnabé. Os dois tinham aberto a igreja lá em Corinto. E os dois estavam sendo atacados agora como pessoas que eram mercenários. Aí ele está defendendo o apostolado dele e do Barnabé, porque aquela igreja estava aceitando aquele raciocínio. Então ele está explicando aqui, peraí, eu e Barnabé, nós não temos o direito de comer e beber? E mais, nós não temos o direito de formar família? Nós temos que porque somos pastores, nós não temos direito de formar família? Os outros apóstolos formaram família. Eles fazem e executam o ministério deles, mas eles não deixaram de casar e de ter seus filhos. Os irmãos do Senhor, de quem que ele está falando? Dos demais filhos que Maria e José tiveram, que depois da crucificação de Cristo também se converteram, também se engajaram no ministério. Então Paulo está dizendo, os irmãos do Senhor, eles também formaram família. Não é impedimento para fazer a obra de Deus. Quer saber mais um? Cefas. Quem que era Cefas? O apóstolo Pedro. Pedro também. Ele também não formou família. Nós não temos o direito de comer e de beber, e nós não temos o direito de formar família. Irmãos, nós precisamos prestar muita atenção na reflexão dessa noite. Porque tem muita gente que Deus está chamando para ser pastor, presidente da obra dele, e as pessoas não querem aceitar o chamado. Por causa da humilhação que está agregado, infelizmente, a esse ofício na sociedade brasileira hoje. Humilhação proveniente, não apenas do lado de fora, mas muitas vezes, muito mais intensamente, no meio do povo de Deus. Então o apóstolo está nos dando um momento para refletir naquilo que ele fala com a igreja de Corinto. O Espírito Santo está nos dando uma oportunidade de abrir a mente nessa noite, para entender a verdade bíblica sobre o assunto, para nós não querermos ser juízes de coisas que a gente nem sequer entende, para nós não nos darmos ao luxo de declarar sentença de condenação para alguma coisa que a gente não sabe patavina sobre aquilo. E não sabemos por quê? Porque não estudamos, porque está na minha Bíblia, está na sua. Nós já lemos isso aqui com atenção, como estamos fazendo hoje? Já viu esse capítulo aqui com atenção, como a gente está vendo hoje? Eu ponho minha mão no fogo, que 80% de quem está aqui comigo hoje não fez isso. Mas hoje Deus está nos dando essa oportunidade. E não imagine que eu estou aqui em defesa do pastor Roberto, de mim mesma, do Mateus, do Lucas, porque formamos a família sacerdotal dessa igreja. Não é esse o caso, porque para a glória de Deus nós não nos sentimos humilhados aqui. Pelo menos não por todo mundo. E ainda que fosse, nós não deixaríamos de honrar o chamado que Deus nos deu por causa disso. Mas eu não sei com quantos outros líderes você ainda vai se relacionar nesta vida. Eu não sei em quantas outras comunidades cristãs você ainda vai membrar. Nós não sabemos o dia de amanhã. Eu não sei com quantos pastores e famílias sacerdotais você vai se relacionar. Que o Espírito Santo esteja nos dando maturidade aqui nessa noite sobre esse assunto. Porque nós não podemos concordar com o que está errado, mas não podemos discordar do que é certo. Deu para entender? Pastora, tem muita gente que abusa dessa área. Tanto tem, e tanto isso é velho, que lá no 1º século Pedro já está falando disso. Não abusem, porque já havia abuso naquela época. Então nós não concordamos com o que está errado. Da mesma forma, nós não podemos discordar do que é certo. Porque Deus não é injusto de chamar uma pessoa para que ela consagre a vida dela ao serviço laborioso, exaustivo, de presidir uma comunidade cristã, colocando toda a sua família nesse labor, se tornando uma pessoa mais exposta do que qualquer outra naquela comunidade, transformando o seu cônjuge na pessoa mais exposta do que qualquer outro cônjuge naquela comunidade, transformando os filhos que geraram nas crianças, juniores, adolescentes, jovens, adultos, mais expostos e exigidos daquela comunidade. É assim ou não? Você sabe que é.
Como que Deus desejaria encontrar pessoas que abraçassem com prazer um chamado desse, se Deus não desse garantia da retaguarda? Deus não é injusto. Ele não é com você e Ele também não é com a família sacerdotal. Não se escandalize com o que eu vou dizer, ou se escandalize. Mas muitas vezes Deus faz prosperar uma comunidade visando a família sacerdotal. Visando as outras famílias sacerdotais que vão se formar ali naquela comunidade. Pessoas que Deus vai chamar para serem treinadas para o mesmo ofício. E elas vão ter um modelo diante delas, onde elas vão ver, não, isso não é desonra. Isso não é desonra. Ser alguém que preside uma comunidade cristã não é vergonhoso. Não tem necessidade de sair pela cidade e quando alguém perguntar, qual é, num questionário qualquer lá, qual que é a sua profissão, o seu ofício remunerado? Não tem que ter vergonha de olhar dentro da menininha do olho da pessoa que perguntou e falar, eu sou um pastor evangélico. Quando a pessoa disser isso lá fora, que aspecto vai ter no semblante da pessoa que recebeu essa resposta? A grande maioria das vezes zombaria, como quem diz assim, tu é dos espertalhões, né? Come quieto, manso, fica de papo pro ar o tempo todo, engordando as custas do rebanho, das ovelhas, tirando dinheiro do povo, tu é dos malandros. É isso que vão pensar. E por que vão pensar isso? Porque não tem ninguém que age assim? Infelizmente tem. E quando um age da maneira incorreta, todos os outros levam a fama. Mas ainda assim eu te digo, se na sua casa tem uma pessoa que Deus separou para o ofício sacerdotal, isso é honra para a sua família. Isso é honra para a sua vida. Ainda que o mundo trate isso com desprezo. Mas se essa pessoa que Deus levantou para essa finalidade, levar a obra de Deus com a devida lisura e seriedade, eu te garanto, Deus não vai deixar faltar nada para ela, nem para a família dela. Deus vai suprir de modo generoso essa família. Porque essa será a família que vai interceder para que todas as demais famílias da igreja sejam prósperas. E ora, se Deus, atendendo esse clamor, vai prosperar todas as famílias da igreja, por que cargas d'água Ele está proibido de prosperar a família sacerdotal? Mas por que quando Ele faz isso, pessoas na comunidade se sentem ofendidas? Você sabe que já houveram pessoas que nos abandonaram aqui na nossa comunidade, numa oportunidade em que o seu pastor pôde trocar o carro dele? É assim que a coisa está no meio do povo evangélico. Falta de ler a palavra, falta de conhecer as escrituras, porque só o salário que colocado na mão dos membros pode ser multiplicado. E se é o salário do pastor, não é bênção, é roubo. Não é esse o conceito que previamente se tem? Pastora, mas é porque muita gente age dessa forma. Tudo bem, mas é justo englobar todo mundo no mesmo patamar? O nosso Deus, Ele não é poderoso para prosperar todo mundo aqui dentro? Se Ele prosperar você, eu não vou ficar escandalizada. Eu vou louvar a Deus, eu vou cumprimentar você e ficar alegre junto contigo. Mas quando Ele prosperar a minha casa, muita gente aqui vai ficar escandalizada. Porque o salário que entra na minha casa é salário pago por essa fonte que é a igreja. Mas não é esmola, não é esmola, não é caridade. É compromisso da igreja sustentar o seu pastor. Paulo está conversando com os crentes de Corinto, está dizendo, nós não temos esse direito, não é favor. Não é favor uma comunidade local sustentar o seu pastor. Não é favor, alguém está entendendo? Não é caridade. É justo, por quê? Porque ali está sendo executado um trabalho. E o trabalho precisa ser recompensado. É o que está escrito. Vamos continuar. Versículo de número 6. Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar?
Está escrito isso na sua Bíblia? Ele está fazendo um questionamento. Ele está fazendo perguntas para levá-los à reflexão. Então eu e Barnabé não temos o direito de comer ou de beber? Eu e Barnabé não temos o direito de formar família? Eu e Barnabé não temos o direito de parar de trabalhar? Olhe para mim. Aí alguém diria, mas eu acho que seria mais, resguardaria mais a reputação do pastor se ele tivesse uma profissão paralela. Sabe, daria-se uma imagem de mais seriedade, de realmente não estar fazendo por dinheiro. Concorda com esse argumento? Poderia dar essa impressão sim, mas ele iria à exaustão. Tem pessoas aqui, eles não são os líderes principais, o que preside essa comunidade aqui, mas ajudam, trabalham, assumiram alguma responsabilidade e têm o seu ofício profissional durante o dia e executam o seu cargo, a sua função na igreja em algum momento do dia, da semana, do mês. E você sabe que muitas vezes você vem para a igreja cumprir a sua escala, mas você está esgotado. Está esgotado. Por isso é que o volume sobre você é incrivelmente menor do que o volume sobre aquele que preside. Porque você não dispõe de todo o seu tempo. Você precisa estar no seu local de trabalho. Então você dispõe de algum tempo. E então você assume responsabilidades proporcionalmente ao tempo que você pode dedicar. Porque não apenas você tem menos tempo, quanto você tem menos vigor. Porque grande parte do vigor do seu corpo naquele dia teve que ser consumido no seu local de trabalho. Agora imaginemos um pastor local, que para poder parar um pouco a falação no meio da igreja, ele assume uma profissão paralela. Como é que ele chega na igreja todas as noites? Exaurido. Mas as responsabilidades seriam as mesmas. A igreja exigiria o mesmo volume de trabalho dele. Bonito, tu não é o pastor que preside? Então deixa eu te mostrar a relação de visitas para fazer, ou a relação de pessoas para aconselhar. Deixa eu te mostrar a relação de boletos para enfrentar a fila de não sei quantos bancos num dia só, para ir pagar, porque tu é quem administra a casa. Deixa eu te mostrar a quantidade de reuniões que tem que ser feitas para organizar esta ala e aquele outro departamento. Gente, mas eu estava lá no meu emprego hoje, eu tive que fazer hora extra, o patrão não liberou na hora certa, eu estou esgotado. Mas tu é o pastor. E a pressão vai, e o coração também dá problema, e a igreja fala, vai no superintendente, pede para trocar, o que nós vamos fazer com o pastor doente? Então eu te pergunto, é isso que Deus quer? É isso que a igreja precisa fazer? Imaginar, preferir, já e suspeitar que tem falcatrua, sem evidência nenhuma. Sem evidência nenhuma, já se pressupõe. Trocou de carro, roubou. Ah, mas quando for tu que trocar? Ah, quando for tu não é roubo não, é bênção. Mas onde que está escrito que Deus só abençoa os membros da igreja? Irmãos, nós precisamos entender o que está escrito. Paulo está dizendo, por que só nós não podemos deixar de trabalhar? Já haviam esses questionamentos naqueles tempos. E o apóstolo Paulo está apresentando uma defesa do ministério debaixo da inspiração do Espírito Santo. Porque esse assunto não deveria desgastar a obra de Deus. Esse assunto não deveria desanimar as pessoas que Deus tem levantado. Obviamente, não tem como todo mundo que trabalha na igreja ser remunerado por isso. E nem é o que a Bíblia está dizendo. Ela está falando do pastor que preside. Ah, mas eu gostaria de ser remunerado. Seja um pastor que preside. Não, mas isso eu não quero. Então, não entendo. Não se pode ter tudo, ou se pode ter alguma coisa, mas pelos veículos certos que Deus estabeleceu. Então, quando o mundo gritar na nossa cara que ser patrão é a coisa mais
mais garantida, a pessoa enriquece, a pessoa, ser pastor é a melhor coisa que tem. Você já viu gente falando isso aí fora? Você quer enriquecer rápido, você tem que virar pastor. Já ouviu alguém brincando assim, ironicamente? Eu acho engraçado. Se eles realmente pensam assim, por que eles não são? Não gosta de dinheiro, né? Ué, se é o jeito mais fácil de enriquecer e mais rápido de enriquecer, se é a vida mais, tranquila, é viver de papo para o ar e ganhar rios de dinheiro sem nada fazer, conforme eles dizem, por que não tem mais gente aí fora sendo pastor? Por que eles não estão abrindo logo uma igreja? Porque não é verdade, eles sabem que não é, mas eles têm que falar, porque alguém vai acabar acreditando. E quando essa pessoa acreditar, isso vai ser uma barreira para a fé dela. Isso vai ser uma barreira para que ela se renda a Jesus Cristo. No final das contas, sabe qual que é a barreira para ela? Não é a ganância do pastor, é a ganância dela mesma. Porque ela está mais preocupada com o dinheiro, quando ela deveria estar preocupada em servir a Deus, fazer aquilo que dela Deus requer, e aquilo que em um errar ou um acertar, é diante de Deus que todos vão prestar contas um dia. Não é verdade, meus irmãos? Vamos continuar aqui? Olha só o que ele diz no verso 7. Quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? A reflexão que ele está propondo. Ele está dizendo, olhe para mim, quem milita à sua própria custa? O que ele está falando quando ele fala de militar? Aonde? No exército, na guerra. Quem é que vai para a guerra? Quem que é o soldado que milita à sua própria custa? Ele está perguntando. Quem é o soldado que milita à sua própria custa? Ele vira para o seu chefe de estado, para o seu comandante, ele fala, eu amo a minha pátria, eu quero defender minha pátria, não precisa me pagar um tostão, eu me sustento, eu quero ir lá lutar pelo meu país. Ele não está dizendo que o soldado é mercenário, porque ele vai vestir a farda dele, mas ele quer o soldo dele todo mês. Ele não está chamando ele de mercenário, ele está dizendo, não faria sentido. Quem milita à sua própria custa? E ele usa outro exemplo, ele fala assim, quem planta a vinha, mas não come do fruto dela? Quem é que tem o direito de plantar? Vai lá, cavuca a terra, sulca a terra, o sol escaldante na muleira, fica lá horas e horas envergado no cabo de enxada, prepara o canteiro, espalha a semente, vigia, joga água, aduba, mas quando brota o fruto, ele não tem o direito. Nossa, mas eu queria tanto essa couvezinha com angu. Não, não é seu, não pode. Ou, versículo 7 no finalzinho, quem é o que apacenta o gado, mas não pode comer do leite do gado? Ele está dizendo como que a pessoa ela vai se dedicar e ela não pode usufruir do trabalho dela. Mas onde que está a lógica e a justiça nisso? Seguindo, digo eu isso segundo os homens, ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de quê? De ser participante. Está vendo como é que Deus não está entendendo como ganância a remuneração justa do trabalhador? Seja o trabalhador do gado, do campo, seja o trabalhador militar, seja o trabalhador sacerdotal. A Bíblia está dizendo, não tem que necessariamente ser ganância. É justo que o trabalhador receba o produto do seu trabalho. É claro que aquele que está plantando está com esperança, tomara que essa plantação vai vingar, tomara que essa terra seja suficientemente fértil, tomara que na hora da colheita haja muito fruto para colher. Ele está pensando nisso, pensando em quantas pessoas vão ser favorecidas, inclusive ele. A Bíblia não está dizendo que isso tem que necessariamente ser uma corrupção, ser ganância.
é justo que o que trabalha, trabalhe na esperança de ter uma sobrevivência digna, em função do resultado do seu trabalho. Nós não podemos concordar com o que é feito de forma errada, mas não podemos discordar do que é feito de forma certa. E Paulo está aqui descrevendo a forma certa. Não é justo que um líder, que um pastor que preside, ele corruptamente trabalhe com o dinheiro que é trazido para a igreja de forma desonesta, para o seu enriquecimento fora da lei. Mas também não é justo que uma congregação oprima o seu pastor e não lhe dê o justo salário. Ou tendo lhe dado o justo salário, suspeite a partir de então da maneira como ele administra o seu salário. A partir do momento que a congregação entregou àquele que preside o salário dele, esse dinheiro é de quem? Esse dinheiro é de quem? Quando a sua empresa te paga no dia do seu pagamento, o dinheiro que ela te entregou era dela até ontem. Mas hoje ela te entregou, então hoje ele é de quem? De onde ele veio? Da empresa. Mas ele continua sendo dela? Então a conta de luz que você vai pagar hoje com aquele salário, quem pagou foi tua empresa? Então o armário novo que tu vai pôr na tua cozinha, que eu estou chorando um lá em casa, quem vai botar na tua cozinha é a tua empresa? Questão de bom senso, irmãos. Questão de lógica. O Espírito Santo está trazendo para nós uma palavra para nos libertar aqui nessa noite. Nós temos que parar de implicar com a obra de Deus. Quem está fazendo errado por esse Brasil afora? Tem um número incalculável de pessoas. Mas só tem gente trabalhando errado? Só tem gente mau caráter na obra de Deus, irmãos? Nós podemos dizer isso? Que só tem pastores que são mau caráter na obra de Deus nesse Brasil? Nós podemos afirmar uma coisa dessas? Os que trabalham honestamente estão sendo judiados. Muitos desanimando do ministério. Porque muitos não têm essa oportunidade de estar casado com uma pessoa que também seja do ministério. Você imagina quantas mulheres de pastor são tratadas de forma humilhante. Imagina quantos filhos de pastores. As pessoas dizem, filho de pastor, tudo desvia. Mas quem que faz filho de pastor desviar? Normalmente é o rebanho que o pastor dá o sangue, para que os filhos das ovelhas dele não desviem. Porque a maneira com que se lida com esta família sacerdotal, Brasil afora, é uma maneira cruel. Porque sempre se parte do pressuposto da desonestidade. Mas não é justo partir desse pressuposto. Se a pessoa não deu provas disso, não deu evidências disso, nós estamos punindo ela por uma coisa que a gente acha que ela faz. Vai que ela não faz. Vai que ela não faz. E Deus está testemunhando a maneira como nós estamos lidando com ela. Isso não vai ficar bom para nós. A obra de Deus já enfrenta muita tribulação nesse Brasil, meus irmãos. Nós não precisamos ficar tirando no nosso próprio pé. Nós temos que buscar entendimento bíblico das coisas. E saber como que Deus estabeleceu que seja. Vamos continuar. Olha o que ele diz nesse próximo versículo. Ele diz assim. O verso 11. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós nós recolhamos as carnais? Entendeu o que ele disse aqui? Se nós semeamos na sua vida as coisas espirituais, é muito que vocês semeiem na nossa as coisas carnais? Eu vou levar dízimo, eu vou levar oferta para a igreja. Eu sei para onde parte desse dinheiro vai. Parte desse dinheiro vai para o bolso do pastor. Ah, não sabia não? Vai mesmo. Porque ele é o trabalhador da comunidade cristã. Porque é impossível que uma comunidade, ela não tenha dignidade de sustentar o seu líder. Seja tão muquirana que não tenha dignidade de sustentar o seu líder. Eu não vou levar dízimo não, isso é dar dinheiro para o pastor. Parte dele será mesmo. Porque a igreja não tem outra fonte de renda, senão os dízimos e as ofertas. De onde viria o salário do pastor?
Não, não paga não. Se ele ama a obra de Deus, ele vai trabalhar sem receber. Porque se ele receber para ser pastor, ele é mercenário. Ah, mas e o que trabalha no comércio? Pelo salário não é mercenário não. E o que trabalha na indústria pelo salário não é mercenário. É só o pastor que é. Está entendendo? Como é que só esse ofício é combatido? Não tem como nós não aceitarmos o que a palavra de Deus está determinando. Eu preciso que você esteja atento ao que o Espírito Santo está nos falando hoje. Pode parecer que não, mas isso é importantíssimo para a estrutura do nosso crescimento espiritual. Porque tem muita gente que agarrou nisso. Tem muita gente que está estacionada nesse assunto. Não adianta, ela não aceita. Deus não vai mudar a Bíblia só porque ela não aceita. O que a palavra é, ela é, e será até o fim. Jesus falou, passará o céu e a terra, a minha palavra não há de passar. Mas eu não concordo, mas Deus não vai mudar as coisas só porque a gente não concorda. Você sabe o que é o pior de tudo? É nós nos tornarmos aqueles que atacamos a igreja por causa desse assunto. Por causa desse assunto que já está detalhadamente resolvido na palavra. Paulo diz, ora, se nós semeamos na vida de vocês as coisas espirituais, nós estamos exagerando quando recebemos das mãos de vocês as carnais? Nós não temos esse direito? Ele está querendo dizer assim, se outros participam desse poder sobre vós, por que não? Mas justamente nós. Olha o que ele está falando. Olhe para mim, por favor. Qual que é a prestação de serviço que nessa sociedade a gente usufrui sem pagar por ela? Para e pensa. Qual a prestação de serviço que a gente não precisa comprar? Que a gente não precisa pagar por ela? É o que Paulo está falando aqui. Olha o que ele diz aqui no versículo. Se outros participam desse poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Entende como é que ele está chamando a reflexão muito matemática da coisa? Não está espiritualizando nada, ele está tratando de administração da igreja local. Ele está falando sobre a administração do dinheiro na comunidade local. E ele está deixando claro, uma boa parte desse dinheiro é para não deixar a família sacerdotal à míngua. Porque não é assim que Deus trabalha. Aí Paulo está falando aqui, todas as pessoas que lhe prestam algum serviço são remuneradas por isso. Ah, não. Por exemplo, meus filhos estudam em escola pública. Eu não pago para ter a educação dos meus filhos. É assim? Nós não pagamos a escola pública? Não pagamos, irmãos? De onde que vem o dinheiro que paga os funcionários públicos? Nós pagamos todo o serviço que nos é prestado. Paulo está dizendo, se todos têm esse direito de receber pelo serviço que nos prestam, ele fala assim, por que não? Mais justamente ainda, nós. Sabe que tem lugar onde não se pode pregar esse capítulo? A igreja não tem maturidade para ouvir. Eu sei que aqui a totalidade não tem, mas é o ponto que nós chegamos. Eu não ia pular essa parte. Eu não tenho medo de pregar o que está na palavra de Deus. E abro e leio com você ponto a ponto. Porque nós não temos qualquer interesse em desvirtuar a palavra do Senhor para a glória de Deus. Mas nós precisamos quebrar alguns pressupostos que têm estado na nossa mentalidade e têm nos feito tratar a obra de Deus com desprezo. E não se engane, a questão do dinheiro tem sido a principal delas. Começamos a desmerecer a obra de Deus por conta da questão do dinheiro. Mas fica muito claro na palavra do Senhor que havia uma necessidade de movimentação financeira, de administração financeira. E isso tinha que ser feito por alguém. Existem todos os parâmetros na palavra, como que era para a coisa ser feita. Vamos continuar.
Então, no finalzinho do 12, ele diz: mas nós não usamos desse direito. Antes, nós suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao evangelho de Cristo. Nesse finalzinho do versículo 12, ele está falando dele e de Barnabé. Diante de tanta perturbação naquela igreja de Corinto, diante de tanta falação, diante de tanta murmuração, diante de tanta humilhação por conta de dinheiro, ele e Barnabé tomaram uma decisão deles em relação àquela igreja, não às demais. Mas em relação àquela igreja, eles tomaram uma decisão: nós não queremos mais um tostão dessa igreja. Olhe para mim, entenda o que aquela igreja fez com aqueles homens de Deus. A humilhação foi tão severa, a perseguição foi tão severa, que eles tomaram uma decisão. Enquanto nós estivermos trabalhando aqui diante dessa congregação, nós nos recusamos a ser sustentados por vocês. Você acha que isso foi bonito? O que você acha? Isso foi uma vergonha para aquela igreja. Porque aqueles apóstolos recebiam o salário das mãos deles como uma afronta. Eles entregavam o salário, mas de uma forma desprezível. Era como se estivessem jogando esmola para mendigo. Então o apóstolo Paulo e o Barnabé, seu companheiro, nessa época do trabalho com a igreja de Corinto, eles disseram: nós não vamos mais engolir isso. Nós não vamos mais passar por isso. Nós não vamos mais nos submeter a isso. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Começaram a fazer tendas, fabricar tendas, comercializar tendas. E eles começaram a viver desse ofício. E você imagine a sobrecarga, porque eles não podiam deixar de cumprir com a sua jornada pastoral com aquela congregação. Aquele par de servos de Deus estavam sendo levados à exaustão, tratados de forma quase subhumana, por conta da língua das pessoas dentro daquela igreja. Mas não é o que ele está ensinando que era o prescrito. Ele fez isso porque estava ficando pesado demais para ele, tanta humilhação. Estava ficando afrontoso demais para ele, tanta humilhação. O homem trabalhando com dedicação, o homem trabalhando com sinceridade, dando sangue, expondo a vida dele. E as pessoas dizendo que ele só estava querendo enriquecer. Era só isso que as pessoas pensavam. Era só nisso que as pessoas pensavam. Era só assim que as pessoas entendiam. Quem era o materialista nessa cena? Era o povo daquela igreja ou eram os apóstolos? Era o povo. Tudo eles achavam que era com interesse no dinheiro. Paulo disse: nós vamos nos acabar trabalhando num ofício de profissão e ainda cuidando desse rebanho. Mas eles não estavam. A alma deles estava ferida. A alma deles estava ficando ferida, doente, diante de tantas humilhações. E a igreja no Brasil precisa pedir perdão a Deus, porque tem adoecido a alma de muitas famílias de pastores. Tem feito muita gente desistir do ministério por causa disso. Por causa do salário que a igreja tem que pagar ao seu pastor. Vamos aqui. Olha que ele retoma agora, no versículo 13. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado, comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar, participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho que... No versículo 14, ele está citando alguém. E ele está dizendo o que esse alguém falou. Quem que ele está citando no versículo 14? Que Senhor é esse? Jesus. Ele está falando de Jesus. E aí ele vai dizer o que Jesus falou sobre esse assunto. O que Jesus falou? Então quem que foi que determinou isso? O Senhor da igreja. Eu estou te pedindo em nome de Jesus, deixa o Espírito Santo sarar a gente nessa noite, como comunidade. Porque muitas vezes, meus irmãos, a gente não ouve, mas a gente vê olhares, vê expressões no rosto. Nós não podemos continuar agindo de maneira tão infantil, tão injusta, com a obra do Senhor.
Eu vou dizer para você, essa é uma comunidade de onde Deus vai tirar muitos pastores. Tem meninos lá em cima, tem meninos no grupo de juniores, tem menino no grupo de adolescentes, tem meninos na juventude, tem pessoas já casadas aqui dentro, que Deus tem um chamado de pastor na vida deles. E eles vão viver do ministério. E eles vão viver de forma honesta e honrada. E se aqui tiver a mãe de um desses meninos que um dia vai ser um pastor, eu te pergunto, terá sido uma honra para você ter gerado um pastor, ter colocado na terra e dado à luz uma pessoa para ser um líder na obra do Senhor? Isso será uma honra ou não? O mundo pode dizer que isso é uma vergonha, mas nós temos que ouvir o que a Bíblia diz. Amém, meus irmãos? Eu preciso ver com você um texto que está aqui na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5. Só tem mais 2 textos para a gente ler e nós vamos encerrar. 1 Timóteo, capítulo 5, os versos são o 17 e o 18. Diz assim: os presbíteros que governam bem, sejam estimados por dignos de quê? Duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, ou seja, no ensino. Porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu... Eu quero que você me diga, faça uma interpretação do texto aí. No versículo 1 que nós lemos, o 17, está falando de alguém que governa bem. Está falando do presbítero que preside bem, que trabalha direito, que se dedica, que é esforçado na pregação e na palavra. E está dizendo que ele é digno de quê? Duplicada honra. O que você acha que, trocando em miúdos, esse duplicada honra significa? Pega o próximo versículo que você entende. Do que ele está falando? É isso aí, Júlio. Significa o quê? Receber em dobro. Ah, pastora, tu é esperta, hein? Não sou eu, está escrito. Eu nem quero receber em dobro, mas é o que está escrito. Eu estou inventando ou está escrito? Versículo 17. Porque os presbíteros que trabalharem bem, especialmente os que se dedicam laboriosamente na palavra e no ensino, sejam entre vocês dignos de duplicada honra. Ah, mas eu honro meu pastor, eu honro, eu respeito, eu admiro, mas está falando muito objetivamente de que duplicada honra é essa. No versículo seguinte, porque diz a Escritura, ele está dando uma explicação porque ele acabou de falar. Porque diz a Escritura, não atarás a boca ao boi que debulha. Não amarra, não amordaça a boca do boi que está debulhando, malhando o trigo. E mais, digno é o trabalhador do seu salário. Está dizendo que o presbítero que trabalha bem, é um trabalhador. E diz que se ele é um bom trabalhador, ele é digno do seu salário. Por que a gente não lê a Bíblia, meus irmãos? Por que a gente faz dessa maneira e se apresenta diante do Espírito Santo, falando de coisa que a gente não entende, julgando questões que a gente não entende, sabe, fazendo um juízo de valor do comportamento de 100 pessoas, pelo comportamento de uma só. A igreja, ela fica travacada por essas mentalidades, ela fica impedida de avançar por essas mentalidades. Nós temos que entender que a palavra de Deus, ela tem toda a lisura para falar de qualquer assunto que seja, inclusive da administração eclesiástica. Tem outro texto que eu quero ler com você antes da gente encerrar. Eu sei que a gente precisa voltar aqui, 1 de Pedro 5,2. Ele finaliza o versículo 2 falando assim, dizendo que nós temos que apacentar o rebanho de Deus, mas não por torpe ganância, mas de ânimo pronto.
de boa vontade. Então ele está alertando os pastores agora e dizendo: vocês vão receber o seu soldo. Vocês vão ser remunerados. É essa a configuração que o Senhor da igreja está fazendo, da obra dele na face da terra. Tem que ter pequenas comunidades representativas da igreja que é de âmbito universal. E essas pequenas comunidades precisam ser organizadas, ordeiras. E para isso é necessário que alguém as presida. E esse alguém que as preside precisa dedicar tempo exclusivo a isso, porque a demanda terá um volume tão grande, que se esse que preside se distrai com outras coisas desta vida, outras atividades remuneradas, isso lhe subtrairá o vigor, isso lhe subtrairá o tempo que deverá estar se dedicando ao ministério da palavra e do ensino. Porém, ele diz a esses que são mantidos pelo ministério: não seja essa a tua motivação, ainda que justamente seja assalariado, mas não seja o salário a tua motivação, e sim a honra de poder pastorear o rebanho que pertence a Deus. Que faça isso de ânimo pronto, de boa vontade, de todo o coração e com toda a sua dedicação. É requerido daquele que é remunerado pela obra, que ele se dedique à obra do Senhor. Amém, meus irmãos? Para finalizar, o que Paulo está dizendo em 2 Coríntios 12, 14. Eu não posso fechar esse assunto sem passar por esse texto. O Senhor Jesus disse que a verdade nos liberta. E eu espero que você esteja recebendo a ministração dessa noite, com a devida atenção, com o coração de servo, porque eu tenho certeza, o Espírito Santo está clareando a nossa mente aqui hoje, para nos libertar, para nos curar. E onde houver falhas nessa área, Deus é juiz, Ele está vendo, Ele vai saber tratar com todo mundo. Mas que essa falha não seja vista em mim e nem em você. Amém, meus irmãos? Olha o que Paulo vai dizer aqui, em 2 Coríntios 12, 14. Eis aqui estou pronto para, pela terceira vez, ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas a vós. Porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Essa carta foi para qual igreja? Onde que a gente estudou longamente sobre o assunto do sustento pastoral? Na carta de Paulo aos? Na primeira dela. Tinha passado algum tempo e ele precisou mandar a segunda carta. Os problemas eram difíceis de ser solucionados, sabe por quê, meus irmãos? Olhe para mim, mentalidade. Mentalidade, a tal da metanoia, da mudança de mente. Como que a gente é resistente, como que a gente é agarrado para mudar a mentalidade. E a gente acha que, eu penso como penso, tudo bem, mas tem coisa que a gente está pensando que está obstaculando o nosso crescimento espiritual. Nós não nos entregamos totalmente à obra de Deus por causa dessa mentalidade, dessas coisas que ficam nos travando. Paulo está escrevendo de novo para a igreja de Corinto. O problema não se resolveu, era uma igreja de dura serviço. E ele está de novo defendendo a sua honestidade. Olha que desgastante, meus irmãos. Um homem de Deus dedicando a sua vida, expondo a sua vida a tudo quanto é perseguição. Expondo a sua vida a tudo quanto é, sabe, maneiras de pessoas lhe mandarem pedradas. Expondo a sua vida e pagando preços, colocando na brecha, para ver aquela comunidade crescendo, espiritualmente fortalecida, sendo preparada para o arrebatamento. E o tempo todo tratado sob suspeita, sob suspeita, sob suspeita. O povo quer matar os escolhidos do Senhor. É isso que o povo de Deus quer fazer? Quer fazer todo mundo desistir? É isso que nós queremos? É esse resultado que nós queremos chegar? De no final das contas não ter ninguém mais que diga: eis-me aqui, usa-me a mim. Pergunta os jovens da igreja hoje, se algum deles sonha ser pastor. Pergunta. Seus filhos.
Talvez os pequenininhos, criancinhas, que ainda não perceberam a maldade, a crueldade que há no meio do povo evangélico. Não estou falando dos lá de fora, não, que de lá já é de se esperar. Pergunta para sua mocinha, para o seu rapazinho dentro de casa, se eles gostariam de dedicar a vida deles a um chamado ministerial. Eles vão dar um passo para trás e falar assim: está doida, mãe? Você está doido, pai? É assim. O que vai ser da igreja daqui a 100 anos, meus irmãos, se Jesus não vier antes disso? As próximas gerações, elas não querem. Não é só porque o mundo está seduzindo, arrastando, não é só porque as novidades desse mundo estão distraindo, não é só isso não. A própria igreja está matando. A própria membresia da igreja, nós, os marmanjos, que deveríamos entender essas coisas sem dificuldade nenhuma. Nós implicamos com a obra de Deus. Nós só sabemos criticar a obra de Deus. Nós só sabemos apontar onde tem falhas na obra de Deus. Nós não tratamos a obra de Deus com a devida honra. Nós estamos o tempo todo investigando. Tem coisa errada, tem que ter coisa errada. Tem coisa errada, tem que ter coisa errada. Nós não entendemos. A obra ainda não chegou na etapa da glorificação. Então sempre haverá falha, sim, é verdade. Mas a igreja é o que é. Ela é amada pelo Senhor. Ela é tão amada pelo Senhor que Ele morreu por ela. Ele chega a dizer para os maridos: ame a tua esposa do jeito que eu amo a minha igreja. Ama a tua esposa do jeito que eu amo a minha igreja. Sabe como é que eu amo a minha igreja? Eu amo ao ponto de dar a minha vida por ela. Senhor. E nós tratamos a sua igreja desse jeito. Paulo está dizendo aqui: eu vou estar convosco de novo. Mas ele já vai logo avisando: calma, eu não vou roubar vocês não. É esse o tom que ele está usando. Ele está dizendo: eu vou ir visitar vocês. Não assusta não. Não precisa ficar com medo não. Não precisa todo mundo esconder a carteira não. Eu não vou roubar vocês não. Porque eu não procuro o que é vosso. Eu não estou com o olho grande em cima do que tu tem. Eu estou procurando você. Para te colocar na presença do Todo-Poderoso. Eu não busco o que é vosso, eu busco a voz. Por que você se mostra tão interessado assim? Não quer perder ovelha? Não quer que saia gente da igreja porque a renda vai cair? Eu não busco o que é vosso, eu busco a voz. Nós temos que ter um coração mais simples, menos maldoso, menos malicioso. Porque o Espírito do Senhor está na terra, meus irmãos. Se é verdade que tem um bando de gente que carrega o título de pastor e está corrompido, e renegou o verdadeiro chamado, também é verdade que ainda tem o remanescente do Senhor na terra. Ainda tem homens e mulheres sinceros, que amam a obra, que estão sofrendo pelo reino de Deus. É justo tratarmos essas pessoas dessa forma tão indigna, como se eles fossem ladrões, e nós temos que estar o tempo todo com o pezinho atrás, imaginando que eles têm más intenções. Paulo estava sendo tratado desse jeito. Na segunda carta ele escreve para aquela igreja e diz: eu estou indo aí, calma, não tenham medo, eu não vou roubar vocês. Eu não estou interessado no que vocês têm, eu estou interessado na vida espiritual de vocês. Eu fico pensando: meu Deus, o que esses homens tiveram que enfrentar? E o que os homens de Deus hoje têm que enfrentar? E não só as perseguições externas. Dói mais é o que acontece do lado de dentro. Aí ele fala uma coisa aqui no finalzinho. Ele diz aqui: porque existe uma lei, um princípio que vocês precisam lembrar. Que não é normal que os filhos entesourem para os seus pais. O normal é que os pais entesourem para os seus filhos. Olha só o princípio que ele está levantando. Não é normal que os filhos nasçam e eles vão trabalhar, labutar para juntar dinheiro para deixar herança para o pai. É isso que ele está falando. Não é esse o movimento normal. Que os filhos acumulem para deixar herança para os pais. O que é o normal? Que os pais acumulem para deixar herança para os filhos. Obviamente ele está falando de uma herança espiritual. Ele está dizendo: eu estou ajuntando uma herança espiritual para entregar para vocês.
valores espirituais, coisas que vão garantir o crescimento espiritual de vocês. Mas ao mesmo tempo ele também está falando de coisas materiais. Ele está dizendo que essa é a lei normal. É responsabilidade dos pais preparar o futuro dos seus filhos. Eu preciso bater nesse ponto para voltar a falar da família sacerdotal. Esse é o dever dos pais e você sabe, não tem dificuldade para entender isso. O que nós fazemos quando nós criamos nossos filhos? Nós cuidamos de quê? Do futuro deles, do presente e do futuro, não é isso? Nós não conseguimos juntar tesouro para deixar para eles. Financeiro, não. Então o que a gente tenta deixar para eles? Hein? O estudo, né? Uma formação profissional digna. Mas me fala uma coisa, esse estudo, essa formação sai do bolso deles ou dos pais? Os pais estão investindo. É a herança material que nós podemos deixar para eles. Se nós conseguirmos deixar mais alguma coisinha, nós vamos deixar ou não vamos? Vamos. Vamos. Nós vamos ajudar nossos filhos a caminhar para o futuro, a deslanchar. Sabe o que vai acontecer lá na frente? Eles vão gerar os filhos deles, e aí vai ser a vez deles, bonitinho. Né? Aí vai ser a vez deles, bancar o estudo dos nossos netos, preparar o futuro para os filhos deles. Você faz isso para os seus filhos? Eu tenho certeza que você faz. Agora não se escandalize com o seu pastor, ele também faz isso pelos filhos dele. Tem algum problema? Os filhos de pastor não podem estudar? Não podem se formar? O pastor não pode ajudar no futuro dos filhos dele? Você não tem noção do que filhos de pastores estão passando por esse Brasil afora. Do que famílias de pastores estão passando por esse Brasil afora. Eu acho que nós deveríamos ficar de pé e orar. E pedir perdão ao Senhor em nome dos evangélicos desse Brasil. Por tantos ministérios que a igreja está matando, está assassinando. Sabe, meus irmãos, olhe para mim antes de começar a orar. Nós temos uma dívida com o reino de Deus. Eu te falo isso porque eu sei o que está acontecendo nas famílias de muitos pastores titulares aqui em Juiz de Fora. Você sabe que tem muitos pastores que estão perdendo o seu casamento. Aí alguém tampa pedra, aí alguém fala horrores, mas às vezes a igreja não sabe que a culpada disso é ela. Porque não ama a esposa do seu pastor. Eu quero que você entenda que eu não estou defendendo a minha causa, porque não me sinto assim nesta igreja. E não sou apenas a esposa do seu pastor, eu também sou pastora aqui junto com ele. Então eu entendo a igreja. Eu trabalho com a igreja desde os 19 anos de idade, que eu sou pastora de igreja. Eu acabei de fazer 51, guarda esse segredo comigo, por favor. Mas você imagina, eu trabalho com rebanho do povo de Deus desde os 19 anos. Eu sei o que a igreja é capaz de fazer. E é uma coisa interessante, porque as pessoas ainda dizem assim, gente, por que vocês não largam isso? A gente pensa, às vezes, meu Deus, eu podia estar ganhando dinheiro com sossego, de outra forma. Sabe? Desenvolver uma profissão qualquer, eu podia ter estudado, virado doutor no que quer que eu quisesse. Nós podíamos ter mantido a nossa fábricazinha, nós estávamos indo de vento em popa. Estávamos ganhando, era muita quantidade de dinheiro com a nossa produção. No auge, o Senhor mandou largar tudo. Alguém diz assim, é porque quer enriquecer. Se eu quisesse enriquecer, eu estava lá fora. Se o pastor quisesse enriquecer, ele não estava pastoreando, ele estava lá fora. E lá fora você enriquece com sossego. Quando você compra uma roupa nova, quando você troca de carro, todo mundo fica assim, nossa, está indo para frente, hein? Nossa, administra bem, hein? Nossa, esforçada, hein? Saiu do zero. Mas quando se trata do sacerdócio, as pessoas dizem, não, pastor tem que viver na miséria, tem que viver assim mais ou menos, quase que com nada. Nós não fizemos voto de pobreza. Jesus não exigiu isso para ser pastor. Sabe quem fez voto de pobreza? Quem faz voto de pobreza, senta num trono que é feito de não sei quantas toneladas de ouro, lá na Basílica de São Pedro, em Roma. E para ter o direito de sentar lá, ele tem que fazer voto de pobreza, não sei se você sabia. Mas senta em cima de ouro todo santo dia. O Senhor não requer isso de nós. Nós não temos que enriquecer. Nós temos que apenas ser tratados com dignidade. Tem pessoas aqui que não são desse rebanho, seu pastor não está aqui.
Mas eu queria que você pensasse nele e orasse por ele agora. Você hoje está aqui, nós somos seus pastores, mas você já teve outros pastores. Queria que você lembrasse deles e orasse por eles também. Não só por nós, mas por todos os pastores que Deus te fizer lembrar aí. Homens e mulheres que estão dando sangue, meus irmãos. Eles estão se sacrificando, porque é debaixo de muita lambada que se conduz o rebanho de Deus nessa terra. Mas é com muita honra, é com muita dignidade. E se tivermos que ser maltratados, que seja pelos de fora, não pelos de dentro. Feche os seus olhos, por favor. E comece a orar pelos pastores desse Brasil. Comece a pedir a Deus o renovo, a restauração. Comece a pedir a Deus a maturidade da igreja. Comece a pedir a Deus perdão se em algum momento foi da sua boca que saíram coisas que não deveriam ter sido ditas. Se você tem agido dessa maneira, se dado o direito de fazer juízo de valor de coisas que você não entende, que você não tem experiência. Vamos clamar a Deus que Ele amadureça a igreja nesse Brasil. Vamos pedir ao Espírito Santo que Ele restaure os casamentos dos pastores, a vida espiritual das esposas dos pastores, a vida espiritual dos filhos dos pastores. Vamos clamar com sinceridade, meus irmãos. Vamos pedir a Deus que cure a igreja. Nós clamamos sim, meu Pai, pelo Teu perdão, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, porque, ó Deus, nós sabemos a honra que nos é dada, de poder servir ao Senhor, na casa do Senhor, na obra do Senhor, e oramos agora por todos os Teus servos, homens e mulheres que o Senhor tem levantado, para presidir os Teus rebanhos, Senhor, as comunidades locais do povo de Deus, que o Senhor renove as forças deles, que o Senhor renove o ânimo deles, que o Senhor conceda a eles, Pai, paz familiar, que o Senhor conceda a eles prosperidade familiar, que, ó Deus, a igreja evangélica no Brasil aprenda, Senhor, a tratar a si mesma com dignidade, com respeito, confiando que o Senhor é Deus, que vê todas as coisas, e o que precisa ser corrigido, o Senhor corrige. O que precisa ser acertado, o Senhor acerta, porque Tu és o Senhor da igreja. Nós oramos pelos ministérios nesta igreja, pelas vidas que o Senhor está preparando para o ministério pastoral, que o Senhor, ó Deus, de maneira muito especial, prepare a vida deles, para que eles tenham ousadia e digam sim ao Teu chamado, e a obra do Senhor não pare jamais, mas continue marchando firme até a volta do Senhor, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Eu vou passar a palavra ao pastor que vai encerrar, e quero mais uma vez dizer